dia. Bom dia. Está começando mais uma edição do jornal Educacional e hoje teremos como foco principal a abertura política. Neste programa também teremos uma reportagem sobre a abertura política e como foi sua atuação no Brasil. Abertura política, um processo que atuou de diversas formas no Brasil e no mundo. E neste jornal ainda teremos a atuação da Isabelle Bente falando sobre o clima, de uma certa forma com a política também. Agora uma matéria sobre a abertura política e sua atuação no Brasil. O processo de abertura política no Brasil teve seu início no governo do presidente Ernesto Geisel. Tímida, lenta e gradual, a abertura seguiu um caminho difícil, com avanços e recuos, se chocando muitas vezes com a linha dura dos militares que procuravam ficar mais tempo no poder. A sociedade civil também começava a se organizar e passava a exigir uma maior participação política e eleitoral. Entidades como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, passaram a reclamar por liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos. Brasília, 1979. Quando o último presidente do ciclo militar, João Figueiredo, assumiu o poder, o ato institucional número 5, o AI-5, já havia sido revogado. Neste momento, a política econômica dos governos militares mostrava claramente seus sinais de esgotamento. E aí você consegue imaginar o que aconteceu numa situação dessas? Uma situação que mistura crise econômica com processo de liberalização política? Ah, não deu outra. Começaram a pipocar greves por todo o país. O principal movimento grevista desta época foi o dos metalúrgicos do ABC Paulista, a região mais industrializada do país. Liderados pelo então sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, os metalúrgicos conseguiram negociar diretamente com os patrões. Essa negociação livre e direta entre operários e patrões contrariava totalmente a política salarial da época. Isso porque, nos tempos do regime militar, só o governo federal tinha competência de fixar a política salarial. Mas os metalúrgicos do ABC conseguiram furar esta regra e, com isso, o processo de abertura política dava mais um importante salto. Anistia ampla, geral e irrestrita é a palavra de ordem de um dos movimentos mais fortes para a democratização do país. O que queria a campanha nacional pró-anistia? Eles reivindicavam o retorno aos direitos políticos, né? As pessoas que estavam exiladas, que tinham sido expulsas pelo regime, estavam pleiteando a chance de voltar para o país com os direitos garantidos. Campanha Nacional Pró-Anistia, eu acho que eu me lembro. Eles queriam anistia para os condenados por crimes políticos. O país estava saindo de um período de ditadura para entrar em um período de fortes influências de movimentos sociais de descentralização do poder. Como a abertura política influenciou o processo de educação em 1925? No âmbito escolar. Estamos com a doutoranda para falar melhor sobre a abertura política e atuação no âmbito escolar. Bom dia, estamos aqui com a Raquel Benassuli, ela é mestre em Política Educacional e conhecedora do assunto. Vamos ver o que ela tem para dizer para nós. Raquel Benassuli, você como conhecedora do assunto e educadora em Política Educacional, como você acha que o processo de abertura política atua na educação? Eu acho que é exatamente como a palavra quer dizer, abertura. Na época da ditadura militar, nós tínhamos uma educação muito fechada, muito restrita. Tudo era controlado pelos militares e quando a ditadura caiu, né, quando nós nos tornamos livres para decidir de certa forma, a educação evoluiu com isso. Foram criadas nesse período leis que nós ainda não tínhamos, leis de proteção ao cidadão, afirmando que o Estado se tornaria responsável, assim como a federação e os municípios, em educar o cidadão. Então a responsabilidade foi dividida. Então eu acredito que esse foi o ponto de partida para a evolução da nossa educação. Você acha que a Constituição Federal de 86 segue a rigor que foi proposto hoje? Não.
Eu acho que, em tese, a proposta é muito eficaz, funcionaria, nós teríamos uma educação de qualidade. Mas nós sabemos que nós ainda temos certos problemas, a nossa educação ainda não alcançou a elite, a educação de qualidade que nós sonhamos com a Constituição de 86. Mas você acredita que as propostas que foram feitas no início da Constituição Federal de 86 alcançou parte do que foi proposto? Com certeza nós evoluímos muito. Podemos perceber que com o advento da nossa nova Constituição, a Constituição de 86, houveram grandes mudanças, novas escolas foram criadas como a Escola Nova, a Escola Modelo, e grandes medidas foram implantadas para, como por exemplo, abertura de várias vagas no sentido do ensino fundamental. O ensino primário foi um pouco negligenciado, o ensino médio também, mas nós observamos um grande crescimento de vagas, escolas abrindo portas, abrindo oportunidades para os novos alunos. O que você pode nos contar a respeito da LBD de 96 e o Fundef? A LBD é uma lei que veio justamente aprimorar esses pontos que ainda ficaram soltos lá em 86. Ela foi criada em 96, 10 anos depois, e com o advento dessa nova lei, a LBD, nós vimos a ter melhorias e mais melhorias. Foi criado ali o Plano Nacional de Ensino, que era certas diretrizes que foram feitas para que nós pudéssemos ter uma educação que seguisse uma linha, seguisse um norte. E o Fundef é um fundo que o governo separou para a educação e para ajudar ali as escolas, os professores, melhorar a educação de uma forma geral. Na teoria, o Fundef é uma proposta muito boa, funcionaria. No entanto, nós observamos até hoje que ele ainda não engrenou de forma eficaz, né? Nós temos ainda algumas coisas a melhorar. Mas eu acredito que, em comparação à educação do passado e à educação que nós temos hoje, o nosso nível educacional hoje, as opções que nós possuímos de educação pública melhoraram bastante. Nós estamos num bom caminho. Muito obrigada, Raquel. É com você, Thaís Monteiro. A abertura política nada mais foi do que o processo de liberação da ditadura militar. Teve seu início em 1974 e o seu fim em 88 com a promulgação da nova Constituição brasileira. Acompanhe agora Isabelle Bente falando sobre o clima e a atuação da política no Brasil e no mundo. Bom dia, eu sou Isabelle Bente e vou falar um pouco sobre o clima no Brasil. Em Brasília, o clima fechou por conta da corrupção. Em São Paulo, o clima está nublado por conta da poluição. Já em Belém, como de costume, chove toda a tarde. Agora é com vocês, Vitor e Thaís. Essa foi mais uma edição do jornal O Web Nacional. Veremos você amanhã, aqui no mesmo canal. E na mesma hora. Até amanhã. Bom dia.